Então vamos lá, Filipenses capítulo 1, verso 21. O apóstolo Paulo diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode repetir essa frase comigo? Diga: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora mais uma vez só com vontade, com ânimo, né? Imaginando assim que vocês não só almoçaram hoje, mas estão empolgados para aquilo que Deus vai fazer. Eu sei que alguns não gostam de falar esse negócio de morrer é lucro, né? Mas estamos falando de uma verdade, não de uma expectativa para nada que vai acontecer depressa, ok? Então repita comigo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bom, essa declaração de Paulo vem dentro de um contexto específico. Se nós dermos uma olhadinha aí em Filipenses, né, no capítulo 1, você percebe que ele vai continuar dizendo, eu vou ler aqui a partir do 22. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Outra tradução diz: estou em aperto. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Basicamente, Paulo está falando de duas perspectivas diferentes. Como ele encara essa vida e como ele encara o pós-vida. Em relação ao pós-vida, que é estar com Cristo, que ele mesmo declara no versículo 23, que é incomparavelmente melhor, essa era a razão pela qual ele diz: eu estou em aperto, eu não sei o que escolher, né? Morrer é lucro, porque para nós a morte não significa de forma alguma o fim da existência. Para nós estamos em Cristo, ela é uma certeza de uma passagem para um lugar, para uma condição melhor e para estar com aquele que tanto amamos e por quem somos tão gratos de uma grande salvação. É a oportunidade de estar com Cristo. No entanto, o apóstolo Paulo, ainda que classifique essa partida e a consequência dela de estar com Cristo como incomparavelmente melhor, como lucro, basicamente a escolha dele é como se ele dissesse: mas o céu pode esperar. Eu tenho mais coisas para fazer na terra, eu posso enriquecer a vida de muitas outras pessoas enquanto o céu me aguarda. Então ele define qual é o padrão de vida nele enquanto os céus o aguardam. O padrão de vida dele é definido pela frase: para mim, o viver é Cristo. E eu quero tomar justamente essa frase do apóstolo Paulo, como mencionei há pouco, como tema da nossa mensagem: o viver é Cristo. E talvez a melhor forma seja a gente começar questionando o que é que significa o viver é Cristo. Eu, particularmente, quando estou meditando em qualquer texto da Bíblia, eu gosto de fazer algumas perguntas. Gosto de ficar fazendo essas indagações. Eu acredito que o próprio Paulo pode dar a resposta. Aliás, vou usar muitos textos de Paulo hoje, para de alguma forma tentar mostrar qual era a visão, a macrovisão do apóstolo que faz essa declaração: para mim, o viver é Cristo. Bom, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 11, ele responde que Cristo é tudo em todos. Deixando de lado essa frase em todos para avaliar depois, vamos começar pelo Cristo é tudo. Aqui ele está falando não apenas da importância que o Senhor Jesus tem, mas ele fala além da importância, do espaço, do domínio que ele deve ter, né? Do lugar que ele deve ocupar nas nossas vidas. Quando ele diz Cristo é tudo em todos, ele também indica que aquilo que ele está declarando, para mim o viver é Cristo. E nós vamos ver nas declarações, no ensino de Paulo, que para ele de fato Cristo era tudo. É por isso que ele, né, falava dessa forma. Nós vamos perceber que isso não era uma declaração exclusiva de Paulo, que só ele poderia fazer. Na verdade, é uma declaração que ele faz baseada em princípios, e acredito que com a expectativa de que cada um de nós também pudesse declarar: para mim, o viver é Cristo. Então, para entender o que está por trás dessa declaração, acredito que a gente tem que estudar esse pano de fundo, né? Vou apresentar aqui não de forma exaustiva, mas resumida, um pouco da teologia paulina sobre o lugar de importância que Cristo não apenas tinha na vida do apóstolo, mas deve ocupar na vida de cada um de nós. Depois de abordar em primeiro lugar esse lugar de importância que pertence a Cristo, eu quero falar do resultado desse entendimento, que deve nos levar, né, a um lugar de renúncia
de autonegação e de plena sujeição à pessoa de Cristo. Para então, em terceiro e último lugar, abordar um pouco de como isso afeta aquilo que nós fazemos, né? As nossas ações. Então, eu gostaria que você pudesse me acompanhar. Em primeiro lugar, né, me permita fazer aqui esse resumo da teologia sobre o lugar que Cristo ocupa. É lógico que isso não vai ser uma aula de cristologia, é o termo que damos à doutrina de Cristo, mas é um assunto no qual, obviamente, nós precisamos nos aprofundar. Muitas vezes na leitura bíblica nós vamos lendo declarações aqui e acolá, e muitas vezes acabamos não sistematizando, não juntando essas declarações. Então eu quero apresentar apenas algumas delas, que nos ajudam não apenas a rever, mas até a avaliar num nível mais profundo que talvez avaliamos até hoje, o lugar de importância de Cristo. Eu quero começar, em primeiro lugar, destacando aqui a centralidade de Cristo nas Escrituras. Em João, no capítulo 5, no versículo 39, o próprio Senhor declara aos judeus: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E ele conclui: e são elas mesmas que testificam de mim. Se há algo que nós podemos chamar de convergência bíblica do ponto comum, é justamente a pessoa e a obra de Cristo. Não importa se você está estudando o Antigo Testamento antes da vinda de Cristo, né? Não importa se você está lidando com porções da Bíblia que não são promessas claras e explícitas da vinda do Messias, do Salvador, do Redentor, você vai encontrar em toda a Bíblia tipos, figuras, sombras que projetam não apenas a pessoa, mas a obra de Cristo. O próprio Senhor nos comunica isso em João 3,14, quando ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Quando você vai estudar essa porção de Números 21, que tem a menção, você vai encontrar na tipologia, né, na alegoria bíblica, projeções proféticas de toda a obra da redenção. O Evangelho estava sendo pregado naquele episódio. Eu amo tipologia bíblica, né? Quando você estuda, por exemplo, o tabernáculo, você pode ver tanto verdade sobre a vida espiritual, sobre a igreja, mas a pessoa de Jesus sendo revelada no tabernáculo. Essa tipologia toda, na verdade, tem esse ponto comum, né? Um lugar de convergência. Sempre a centralidade do ensino bíblico é a pessoa de Cristo. Além desse lugar de convergência nas Escrituras, nós podemos reconhecer também no plano e no propósito de Deus esse lugar na pessoa de Jesus. Em Efésios, no capítulo 1, se você puder me acompanhar, versículos 9 e 10, estou lendo aqui na Nova Almeida atualizada, pode aparecer um pouquinho diferente, uma palavra ou outra na sua versão, mas a essência será a mesma. A palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Paulo está dizendo que o mistério da vontade de Deus foi revelado. A palavra mistério aqui pode ser trocado pelo seu sinônimo segredo, que a gente conhece mais. Significa que aquilo que Deus manteve de forma velada no Antigo Testamento, apenas de forma simbólica, não era claro, seria revelado a partir da vinda de Cristo e por meio do Novo Testamento. E quando ele revelou o mistério, o segredo da sua vontade, o seu propósito, ele deixou claro que era qual? Fazer convergir nele, em Cristo, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então aqui nós não temos apenas a centralidade da pessoa de Cristo na revelação bíblica, mas em todas as coisas, nos céus e na terra. Vamos passar agora para Colossenses capítulo 1, que além de apontar o papel e a participação de Cristo, né, na criação de todas as coisas, destaca a sua primazia em tudo. Então vamos lá, Colossenses 1, eu vou ler de 15 a 20. Diz assim, falando de Cristo: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Você pode repetir essa frase? Diga: para ter a primazia em todas as coisas.
O texto continua e diz: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Essa declaração, de que Cristo não apenas é a imagem do Deus invisível, de que Ele é o primogênito de toda a criação, de que Ele é antes de tudo, tudo foi criado por Ele, tudo subsiste, mas que tudo foi por meio dEle e para Ele. Com todas essas declarações, Paulo chega a uma conclusão: para que Ele tenha a primazia em tudo. Uma outra coisa a ser avaliada é como a palavra de Deus fala, não apenas dele manifestando a imagem de Deus, mas o resplendor da glória de Deus. Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 a 4, nos diz o seguinte: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. É uma referência ao tempo do Antigo Testamento. Mas, nesses últimos dias, e agora está falando do início da nova aliança, registrado no Novo Testamento, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de haver feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Em vários desses textos nós vemos a menção da criação, mas além de tudo isso, a palavra de Deus destaca que esse Criador de todas as coisas abre mão da sua posição como Deus, se torna semelhante a nós para viver e cumprir o propósito da redenção. E o texto que retrata isso lá em Filipenses, no capítulo 2, também apresenta a consequência, aquilo que se seguiu a essa decisão e a esse posicionamento de Jesus de encarnar, de se tornar homem, de cumprir o plano de salvação que Deus tinha. O texto fala também da grandeza, da exaltação promovida pelo próprio Deus Pai. Filipenses capítulo 2, eu vou ler aqui dos versículos 5 até 11. A Bíblia diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós começamos a olhar essa muito bem feita retratação das declarações de Paulo, que podemos chamar não apenas da teologia paulina, revelação bíblica para nós, para o nosso tempo, nós não podemos de forma alguma ignorar o lugar de importância que Cristo tem no plano e no propósito de Deus. Esse Deus que se fez nome, que se tornou semelhante a nós, que deu a sua própria vida para nos salvar. Nele convergem todas as coisas, Ele tem a primazia em tudo. Ele é o reflexo da imagem, da expressão exata do ser de Deus, do resplendor da sua glória. Foi exaltado. E essas informações vão nos ajudando a entender o quê? A declaração que o apóstolo Paulo faz em Filipenses no capítulo 3, nos versículos 7 e 8. Eu acredito que essa declaração que ele faz pode ser entendida a partir do momento que eu e você consideramos que quem está declarando para mim o viver é Cristo, é alguém que entendeu todas essas coisas, que não apenas teve uma experiência com o Senhor Jesus, mas que conheceu a sua pessoa, que entendeu o seu lugar, o seu papel, a ponto de ser impactado por esse entendimento. E acredito que essa leitura, ela fica muito fácil de ser feita justamente em Filipenses no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, quando o apóstolo Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo
para ganhar a Cristo. Em primeiro lugar, precisamos levar em conta essa declaração dele: o que para mim era lucro, eu considero como perda. Aquilo que eu considerava um ganho, eu agora estou atribuindo um valor diferenciado. Apesar de usar linguagens que comumente nós usamos para falar de valores materiais, obviamente não é isso que Paulo está retratando. Ainda que isso seja também uma linguagem que configure definições dos valores monetários, financeiros, o apóstolo Paulo obviamente está aplicando isso não só na dimensão emocional, mas principalmente espiritual. Quando ele está dizendo que para mim era lucro, que para mim era ganho, ele está dizendo aquilo que tinha valor. Mas ele mostra que essa categorização, essa transmissão, essa comunicação de valor passou por uma reformulação. Na verdade, essas coisas que antes eram importantes, muito valiosas, elas desvalorizaram. Elas perderam completamente a importância por conta de um fator decisivo, o que o próprio Paulo chama de o conhecimento de Cristo Jesus. Ele diz por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Outras versões dizem por causa da suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Há uma variação de sinônimos empregados em relação a essa tentativa de definição do conhecimento. Eu, na verdade, gosto sempre de dar uma checada nessas versões diferentes, porque muitas dessas palavras, lá no original grego, elas têm uma amplitude de significados. E às vezes uma equipe de tradutores opta por uma, outra opta por outra. Há uma ferramenta que eu uso bastante, que é justamente o léxico e a concordância de Strong. Isso você consegue usar online. Eu, por exemplo, na versão da Bíblia que eu tenho aqui na minha frente, eu toco o dedo na palavra. Ela vai dizer exatamente qual a palavra usada no original grego, qual o seu leque de possíveis traduções, e quando você bate naquele número, ele te permite ver todos os outros versículos da Bíblia onde essa palavra foi usada e como ela foi traduzida. E é interessante, às vezes, essa variação. A Almeida atualizada diz por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Essa palavra traduzida sublimidade, mencionei aqui esses dias. No original grego é a palavra uperetio. Ela significa manter-se sobre, sobressair-se, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade e poder. Sempre está falando de algo que tem um grande destaque. Então as tentativas de dizer a excelência do conhecimento, a suprema grandeza, na verdade fala de algo que se destaca e destaca muito. Particularmente, avaliando todo o contexto da declaração de Paulo, eu acredito que ele não está apenas adjetivando o conhecimento, por causa da grandeza, do uperetio do conhecimento de Cristo. Eu acredito que ele está dizendo por causa do conhecimento, da grandeza de Cristo. É quando você entende esse lugar de grandeza, de importância, que o próprio Cristo tem, e atribui o devido lugar que você compreende a Ele, que diante da importância que Ele passa a ter, as outras coisas que talvez antes nós dessemos até uma importância demasiada, exagerada, elas passam já a não ter o mesmo valor, porque agora nós temos um referencial diferenciado de algo que é muito mais importante de tudo aquilo que um dia já conhecemos. Em 2008 eu tive uma experiência muito forte a partir do entendimento desse texto. Dessa experiência de 2008, uma reviravolta aconteceu na minha vida em 2018, 10 anos depois. Eu cheguei a publicar um material. Alguém até me perguntou, publiquei um livro chamado Até que Nada Mais Importe, retratando justamente a ideia e o entendimento de que quando Cristo ocupa o lugar da maior importância nas nossas vidas, as outras coisas que antes dávamos muita importância já não são, em comparação a Ele, tão importantes. E esse é o lugar de relacionamento com Deus onde nós devemos entrar. Me lembro que alguém me perguntou: pastor, o senhor levou 10 anos para escrever o livro porque agora finalmente chegou lá? Falei, não cheguei lá depois de 10 anos, mas graças a Deus ainda que não tenha chegado onde deveria chegar, não estou mais onde estava. Eu gosto daquela declaração de Paulo em Filipenses 3 meses depois de falar isso, e diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu avanço,
eu caminho rumo, né, em direção ao alvo. Basicamente ele estava dizendo, eu também não julgo ter alcançado, são palavras que Paulo usa, mas não estou aonde estava. A minha, a sua vida deve refletir uma progressão, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, uma progressão, onde eu e você, ainda que não tenhamos chegado lá, estejamos cada vez mais perto daquilo que é o nosso alvo e cada vez mais distante de onde estávamos. Quem está entendendo, diga amém. Essa mensagem para mim é uma das mensagens mais importantes da minha vida, né? Se você é parte desse rebanho, não ouviu essa mensagem, até que nada mais importe, eu quero recomendar que ouça, ou de preferência, né, que adquire, examine e estude o livro. Eu acredito que nós precisamos entrar nesse lugar de compreensão da importância que Cristo tem, de tal forma que todas as outras coisas, diante do entendimento da importância que ele tem, elas passam, né, a sofrer aí uma reformulação, né? Elas passem, na verdade, a literalmente ser desvalorizadas diante da importância que Cristo passa a ter. Na verdade, nós precisamos compreender que o próprio Jesus, enquanto, né, ensinava os seus discípulos, ele diz em João no capítulo 16, eu vou ler aqui dos versículos 13 até 15, ele está falando, né, da vinda do Espírito Santo, da importância de que ele venha. E o Senhor Jesus diz assim, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. O Espírito Santo é aquele que vem continuar o trabalho iniciado por Cristo. Mas Jesus define, simplifica e resume a obra do Espírito Santo dizendo, ele vai me glorificar. Ele vai seguir transferindo daquilo que é meu para a vida de vocês. Mas quando ele fala sobre ser glorificado, obviamente ele está indicando uma promoção que o próprio Espírito Santo promoveria em relação à pessoa de Cristo. Nós precisamos de fato entender e compreender que depois da conversão, depois daquela descoberta inicial que já chacoalha e muda muita coisa no nosso mundo, há uma jornada progressiva de crescimento do conhecimento de quem é o Senhor. E quanto mais eu e você crescemos no entendimento de quem Ele é, da importância que Ele tem, não apenas dentro do plano, do propósito de Deus, naquilo que a Bíblia falou, mas quando isso começa a se tornar verdade prática na minha e na sua vida, essa compreensão vai afetar e vai definir ou redefinir profundamente a nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu acredito que é justamente quando eu e você entramos nessa compreensão que podemos declarar que Cristo se torna o nosso bem maior, né? A pessoa de maior valor, onde nada, absolutamente nada, concorre com quem Ele é, com o lugar que Ele tem e com a importância daquilo que Ele nos instruiu ou determinou que nós fizéssemos. Eu particularmente gosto de uma frase que é atribuída ao grande escritor C.S. Lewis. Ele, uma frase clássica, ele costuma dizer o seguinte, o cristianismo, costumava, né, dizer o seguinte, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. E ele conclui dizendo, o que ele não pode ser é de moderada importância. Quando falo aqui do cristianismo, não quero atribuir valor a um movimento, ao que alguns chamam de uma religião. Eu quero falar do entendimento dos discípulos de Cristo e seus seguidores. Se nada disso é verdade, se isso tudo é conto de fada, não merece importância nenhuma. Mas se é verdade, e é o que nós cremos que é, você pode dizer amém, então merece infinita importância. No entanto, e toda generalização acaba sendo injusta, me perdoe por isso, mas quando olhamos de uma forma generalizada para os cristãos do nosso tempo e da nossa era, acredito que essa frase se torna algo que merece ainda mais a nossa atenção, porque no dia a dia, na prática, a maioria dos cristãos parece viver como se Cristo e o cristianismo, que é o privilégio, a honra de poder segui-lo e ser seu discípulo, fosse só algo mais ou menos importante. Não tratamos isso como algo que não tem nenhuma importância, mas estamos longe de dar a devida importância que deveríamos dar. Muitas vezes nós tratamos a pessoa de Cristo quase como se fosse um acessório, quase como se fosse só um plus, um algo mais. E se reflete na frase que sai da boca de muito crente. E eu quero te pedir, pelo amor de Deus, não fale isso na minha frente.
porque você pode levar uma bronca daquelas. De vez em quando eu vejo um crente falando desse tipo de bobagem. Fulano é uma bênção, só falta Jesus. E digo, só falta Jesus? Como se Jesus fosse um acessóriozinho, só aquela cerejinha em cima do chantilly. Eu digo para as pessoas, se falta Jesus, falta tudo. Como que alguém pode dizer, só falta Jesus? Mas na verdade essas coisas refletem um entendimento errado que nós temos. Se ele estiver no barco bem, se não tiver, dá para até ter uma vida bem legal, quase igual, ou tão boa quanto a de outro que professa tê-lo, e nós não percebemos o que está por trás de frases e declarações como essa. Acredito que nós estamos vivendo um tempo onde Deus quer nos levar a um lugar de amadurecimento, no entendimento de quem é, de fato, a pessoa de Cristo. O apóstolo Paulo diz, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, ou do conhecimento. Há uma jornada de descoberta que eu e você precisamos trilhar no entendimento de quem Ele é. E quanto mais compreendemos esse lugar de importância, maior é o impacto que isso vai produzir na reorganização dos valores na minha e na sua vida. Então vamos falar um pouquinho desse impacto e dessa consequência. Esse entendimento deveria produzir na minha e na sua vida alguns comportamentos que não estão em alta na pregação evangélica já há muito tempo. Renúncia, autonegação. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, o próprio Senhor Jesus diz o seguinte, eu vou ler os versículos 26 e 27. Depois vou ler o 33 de Lucas 14. Ele diz, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que vai ser um discípulo de segunda categoria, um discípulo meia boca. Ele diz, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, ou você cumpre a exigência, ou você está fora. Ele continua, verso seguinte, 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. De novo, ele está estabelecendo uma exigência inegociável. E quem define o padrão de quem é discípulo dele é ele, e não quem quer ser discípulo. Ele está dizendo, se quer ser meu discípulo, você tem que tomar a sua cruz. A gente usa a expressão tomar a cruz de uma forma banalizada. Outro dia um rapaz me apresentou a sogra dizendo, pastor, deixa eu te apresentar minha cruz. A gente fala da cruz como algo difícil, como um problema com o qual nós temos que lidar. A linguagem bíblica de tomar a cruz é muito mais profunda. Quando Jesus estava para ser crucificado, ele precisou carregar em público a própria cruz. Por causa do volume de tortura, ele não conseguiu carregar a cruz até o fim e precisou ser ajudado. Lembra dessa expressão no Evangelho? Agora, o que era aquela caminhada com a cruz? Era uma exposição pública. A pessoa carregava a cruz, ela estava admitindo publicamente para todo mundo que havia passar, eu sou um sentenciado à morte, minha vida findou, acabou. Quando Jesus fala de tomar a cruz, ele está falando da disposição, de assumir publicamente essa sentença de morte, esse lugar de renúncia a viver a sua própria vida, a disposição de entrar nesse lugar de autonegação. Então no verso 33 de Lucas 14, o Senhor diz, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Agora entre o verso 27, 26 e 27 que nós lemos, de poder ou não ser discípulo, e o 33 que ele arrebata a mesma ideia, nós temos do 28 ao 32 duas parábolas. Nela Jesus diz que ninguém se lança, nas duas parábolas a essência do ensino é o mesmo, ninguém se lança a um empreendimento sem sentar primeiro e calcular quanto custa, para ver se pode ir até o fim. Ele disse, se alguém vai construir uma torre, tem que sentar primeiro, calcular quanto custa para ver se pode terminar. Porque se começar e não puder terminar, os outros vão roubar dele. Depois ele fala, se um rei for sair em guerra contra outro rei, tem que calcular primeiro quanto custa a empreitada militar, para ver se dá conta de ir até o fim, porque senão é melhor nem entrar em guerra e negociar a paz primeiro. Depois de usar esses dois exemplos, Jesus arremata dizendo que acabamos de ler no verso 33, assim pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. O que é que Cristo estava dizendo? Você quer me seguir? Senta e bota na ponta do lápis quanto é que custa. Ele está dizendo que você vai ter que renunciar a tudo. Basicamente ele está dizendo, não tem jeito de você ser meu discípulo se eu não ocupar o primeiro lugar, o lugar de primazia, de maior importância na sua vida. Se todas as outras coisas não perderem o valor diante de quem eu sou,
Agora, por que esse nível de exigência? Sabe que Cristo, de alguma forma, tinha um problema de autoestima e que a gente tinha que ficar bajulando todo dia para ele se sentir melhor? É claro que não. Em Atos 17, quando Paulo está pregando em Atenas, nós vemos, a palavra de Deus registra parte dessa declaração. Ele diz o seguinte: Deus não é servido por mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. A verdade é que Deus não precisa de nada. Ele não tem necessidades. Não há nada que eu e você vamos fazer porque Ele precisa. Ele é completo e absoluto em si mesmo. Então a exigência de reconhecê-lo em primeiro lugar não é necessidade dele. É uma necessidade nossa. É porque isso traz ordem ao nosso mundo. Qual o problema do homem? Onde todo o problema da humanidade começou? No Éden, depois da criação. Quando o homem, em vez de se sujeitar ao governo de Deus, à autoridade de Deus, em obediência ao mandamento de Deus, ele usa a sua vontade para se rebelar e escolher andar no seu próprio caminho. Toda desordem vem a partir dessa rebelião. A proposta de conserto não é só perdoar a rebelião do homem e permitir que o homem continue rebelde. A proposta de Deus é dizer: eu perdoo a sua rebeldia, e o conserto é que a partir de agora você se sujeite. É por isso que Romanos 10, quando fala de salvação, diz: se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, você vai ser salvo. A Bíblia não fala de confessá-lo Salvador, fala de confessá-lo Senhor. Mas pastor, ele não é Salvador? É. A Bíblia diz que você confessá-lo Senhor, crendo que Ele ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Ele é Salvador, mas o objeto da confissão não é Salvador, é Senhor. E a palavra Senhor é fraca na nossa língua e na nossa cultura, porque normalmente a gente não compreende o que está por trás dela. Essa palavra Senhor, na nossa língua e cultura, nós usamos normalmente num contexto do filho. Hoje já nem tanto, eles já não fazem tanto isso, do filho, por exemplo, se dirigindo ao pai dizendo: sim, senhor. Ou na cadeia de comando militar, quando alguém de uma patente inferior se dirige, batendo continência a outro, de patente superior, que deu uma voz de comando, e diz: sim, senhor. É o máximo da sujeição que nós vamos ler por trás disso. Mas no original grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, essa palavra ela tinha um uso exclusivo e específico. Era só um escravo que, se dirigindo ao seu amo, o chamava de Senhor. Essa é a palavra que está sendo apresentada em Romanos no capítulo 10. Então a Bíblia diz que o que nos leva a esse lugar de salvação não é apenas crer no que Cristo fez, mas é entender que aplicamos fé no que Ele fez para restaurar aquilo que se perdeu na história da humanidade. É justamente a sujeição e a submissão do homem. Então, quando entendemos isso, o resultado tem que se manifestar na minha e na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Em Gálatas, no capítulo 2, nos versículos 19 e 20, nós temos mais uma declaração. Vou voltar aqui para a teologia de Paulo, a revelação do Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu praticamente metade do Novo Testamento, de como o modo de vida dos discípulos de Cristo tem que ser redefinido a partir do entendimento de quem Ele é e do que Ele fez. Em Gálatas 2, 19 e 20, ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Essa frase viver para Deus aqui é importantíssima. Morre para uma coisa, para ter um estilo diferente de vida para outra coisa. Então ele diz: morri para a lei a fim de viver para Deus. Ele afirma: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho agora na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo expressa um entendimento claro de que a obra de Cristo na cruz, tudo o que Ele fez, obviamente isso engloba tudo o que Cristo precisa levar a um posicionamento claro. E a definição dele é: eu vou viver para Deus. Quando ele diz para mim o viver é Cristo, obviamente ele está colocando aqui um indicativo de propósito. Quando ele diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, basicamente o que ele está nos revelando é que para poder dizer para mim o viver é Cristo, nós temos que nos anular, deixar de viver para nós mesmos, segundo o nosso próprio desejo e vontade, e permitir que a partir da anulação de nós mesmos, Cristo se manifeste, Cristo se revele. Então é alguém que carrega esse tipo de entendimento que vai viver de forma prática em relação a ele. Olha o que Paulo diz no final da Epístola de Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Aqui ele vai mostrar que o entendimento
do que foi a obra da cruz precisa produzir um impacto na maneira como eu e você decidimos viver. Ele diz, mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Ele está dizendo, aquela cruz não era apenas para Jesus. Já que Ele nos representa e fez isso em nosso lugar, havia uma mensagem. Nós escapamos de ter que pagar pelo nosso próprio pecado, mas o impacto da cruz precisa produzir em mim e em você uma mudança de valores, uma mudança de atitude. Ele diz, essa mesma cruz na qual Cristo morreu, sentenciou o mundo está morto para mim, não tem mais valor e importância. Eu morri para o mundo, não terei relacionamento, não vou estar envolvido com ele. Algo muda a partir desse entendimento. 1 de Pedro, eu gosto de pensar que o Senhor Jesus não ensinaria os seus discípulos a adotar um padrão, um estilo de vida, um comportamento que ele primeiro não tenha adotado. Considerando que ele viveu nessa terra como homem, ele se tornou o exemplo e referência pelo seu próprio comportamento. Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, tarefa que era delegada ao criado, da menor posição numa casa, ele estava dizendo para eles, ele diz isso em João, lá no capítulo 13, eu vos dei exemplo, a fim de que assim como eu fiz, vocês também façam. Ele nunca exigiria de nós algo que ele primeiro não fez. Quando Paulo diz lá em Filipenses 2,5, nós lemos, tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus, nós estamos sendo chamados a reproduzir aquilo que ele em primeiro lugar praticou. E quando falamos de Jesus vivendo como homem, é interessante perceber o retrato que o apóstolo Pedro apresenta na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 23. Nos mostra o que é viver em função de Cristo. É um espelho de como Cristo viveu em função de Deus o Pai. O texto diz o seguinte, pois ele, está falando de Jesus, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Jesus não era reativo ao comportamento das pessoas. Não é porque alguém te maltratou que você tem que maltratar de volta. Não é porque alguém te insultou que você tem que insultar de volta. Basicamente, Jesus está dizendo, não importa o que ele vai pensar de mim, essa pessoa que está me insultando, não importa o que esse que está me maltratando vai achar de mim. Eu não vivo em função de mim mesmo e nem em função dos outros. O que importa é o Pai a quem eu sirvo. É Ele que eu preciso honrar com as minhas atitudes. E se há uma injustiça aqui, quem resolve não sou eu. Eu me entrego àquele que julga retamente. Ele vai resolver. Eu não preciso fazer nada em relação a isso. E quando percebemos que essa foi a maneira como Jesus viveu em relação ao Pai, temos um modelo da exata forma de viver que Cristo espera de mim e de você. Que nós também possamos viver em função não de nós mesmos, nem do que os outros acham ou pensam ou esperam de nós, mas principalmente em função daquilo que Ele espera de nós. Bom, em terceiro e último lugar, eu quero falar do que essa compreensão da importância de Cristo vai produzir, além de renúncia, autonegação, atitudes, valores que assumimos, que estão mais do lado de dentro, como eles devem ser externados, não só no estilo de vida, mas em situações muito específicas do nosso cotidiano. Colossenses, no capítulo 3, os versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quando nós vemos aqui a respeito de servir não só a Cristo, mas o texto também fala de fazer como para o Senhor e não para as pessoas. É lógico que normalmente nós já imediatamente transferimos, adaptamos e aplicamos essa frase ao nosso próprio cotidiano. Normalmente a gente pensa em ministério, normalmente a gente pensa num serviço, numa dimensão espiritual. Mas o que eu e você precisamos entender é que o apóstolo Paulo ele estava se dirigindo a pessoas que estavam numa posição, graças a Deus, nós não vivemos na maior parte do mundo hoje a reprodução desse modelo e nos lugares que temos, não necessariamente no mesmo formato. Mas era um tempo
onde havia escravidão. E se você olhar o versículo anterior, o 22 de Colossenses 3, Paulo diz o seguinte: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Quando ele diz o artigo definido, o Senhor, ele está dizendo: seu verdadeiro Senhor não é o seu proprietário aqui da terra, não é o seu amo aqui da terra. Ele diz: há um verdadeiro Senhor a quem você de fato pertence. É Ele que você tem que agradar. Então Paulo está se dirigindo a esse grupo dizendo: obedeçam em tudo aos seus senhores. Não sirvam só quando vocês estão sendo vigiados. Acredito que nós, no nosso contexto, podemos transpor isso para aqueles que trabalham. Vamos falar de uma relação aqui: empregador e empregado, em vez de senhor e escravo. Ele está dizendo: não faça apenas porque alguém está de olho em você, porque agora tem supervisão, porque você pode receber uma reprimenda ou talvez uma demissão. Ele diz: quer as pessoas do seu trabalho estejam vendo ou não, você tinha que fazer tudo de coração, como para o Senhor. A Bíblia diz: é a Cristo que vocês estão servindo. Aquele que de fato é um discípulo de Cristo, que entende o senhorio de Cristo onde quer que ele esteja. Não importa quem olhe ou quem deixe de olhar, ele tem um compromisso de agradar o seu Senhor. Agora, você consegue imaginar se eu e você de fato entendemos a importância de Cristo, vivemos a submissão a isso e manifestamos em cada tarefa diária do cotidiano esse coração? Eu vou cozinhar da melhor forma, independente se meu marido ou meus filhos vão elogiar a comida ou não, porque eu não estou fazendo só para eles, eu estou servindo a Cristo. Eu vou tirar o lixo, não apenas resmungando, porque hoje é o meu dia da escala e ninguém quer fazer isso, mas eu vou ter o coração correto. Você consegue imaginar se cada discípulo de Jesus levasse isso a sério, vivesse de acordo com isso? Então sim, a gente preencheria de boca cheia aquilo que o Senhor Jesus falou sobre sermos sal da terra, sobre sermos luz do mundo. Mas porque muitas vezes o nosso entendimento da importância de Cristo é limitado, porque vivemos esse lugar de um discipulado, né, de discípulos de Cristo, que dão ao cristianismo, ao próprio Cristo, uma certa, mas não toda a importância. Acabamos não levando a sério e não vivendo de acordo com Ele. O prejuízo não é só nosso, é do reino de Deus. Muitos têm desacreditado do Evangelho, porque não conseguem ver naqueles que se professam ser cristãos aquilo que deveria estar sendo manifestado. E quando você pensa que Paulo está falando com alguém que tinha tudo para se sentir injustiçado na sua própria falta de liberdade, que tinha tudo para dizer: não, aqui eu não tenho que fazer nada de boa vontade, só por obrigação. Nós percebemos que ele está dizendo: tire os olhos das pessoas e lembre que tudo o que você faz deveria ser para o Senhor Jesus. A Bíblia diz: é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E a Bíblia diz: é dele que vocês vão receber a recompensa. Quando eu começo a pensar na forma como deveríamos viver, eu acredito que isso tem que ser um termômetro e avaliar se estamos entendendo ou não o que é cada oportunidade. Não é apenas quando servimos pessoas, o que quer que nós venhamos a fazer, deveria ser feito para Cristo. É lógico que por trás de toda pessoa que temos a oportunidade de ajudar e servir, a Bíblia também nos chama a entender que deveríamos estar vendo Cristo e fazer como para Ele. Aliás, em Mateus 25, no clássico texto do julgamento das nações, o Senhor Jesus diz, eu vou ler dos versos 25 ao 35, ele diz: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? Até eles estão sendo elogiados por ter feito, eles vão dizer: quando mesmo foi? Porque a gente não lembra de ter feito nada para o Senhor. O texto conclui dizendo: o rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Cada oportunidade de ajudar qualquer pessoa em qualquer tipo de necessidade deveria ser vista por mim e por você como uma oportunidade de fazer algo para o próprio Cristo.
Quando eu era ainda adolescente, assisti um filme, significa que o filme é bem velho. Eu não sei exatamente como ele está em português, mas o título original em inglês é O Quarto Sábio. Talvez a tradução melhor para nós, O Quarto Homem Sábio, né? Seria como se fosse o que chamaríamos de O Quarto Rei Mago. A Bíblia fala daqueles reis magos trazendo 3 presentes a Jesus. A Bíblia não diz quantos magos eram, mas a tradição sugere que foram 3 magos. Não sabemos se é preciso, mas a tradição é aquele ensino oral que foi sendo passado de geração em geração. Não temos nenhum registro tão confiável, mas existe a comunicação disso. Então eles trabalharam uma história fictícia, partindo do pressuposto de que havia um quarto sábio, um quarto mago, que perdeu a caravana e não conseguiu acompanhá-los. E a história fala de alguém que passa a sua vida tentando encontrar Jesus para entregar o seu presente. Eu não vou dar spoiler, apesar do filme ser muito antigo. Se você não viu, tente achar isso na internet, estrelado pelo Martin Sheen, o pai do Charlie Sheen, quando ele era novo. Então é um filme de bastante tempo. Eu nunca consegui ver, e eu não sei quantas vezes já vi esse filme. No início da igreja, eu lembro de uma ocasião que nós passamos no nosso antigo Tadel, logo nos primeiros anos, para todos os líderes. Eu nunca consegui assistir esse filme uma vez só, que fosse sem chorar. Fiz meus filhos assistirem desde bem cedo. Na virada do ano passado, reuni a família, disse, vamos todo mundo ver o filme. E se você não viu, vale a pena ver. Eu não vou dar todos os detalhes para não entregar o final, mas a grande lição do filme diz respeito justamente a entender essa declaração de Jesus. Quando estamos servindo as pessoas, a perspectiva em que ele olha, e ao nos comunicar isso, ele queria que também olhássemos, é que podemos fazer isso para ele. Devemos fazer isso para ele. É quando temos esse tipo de entendimento que ninguém vai precisar ficar bombando, cobrando, né, para que a gente produza no reino de Deus. Na verdade, nós vamos produzir mesmo debaixo de adversidade, de luta, de perseguição, mesmo que tudo tente nos fazer desistir. Quem caminha debaixo dessa convicção, que Paulo, que dizia para mim o viver é Cristo, caminha, simplesmente não consegue parar, se torna um crente imparável. Em Atos, no capítulo 20, ele faz uma declaração que eu particularmente amo. Atos 20, 24. Eu quero encerrar essa questão das nossas ações com esse texto. Ele diz, porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Você lembra que o apóstolo Paulo, ele faz afirmações ao longo de toda a sua carreira, colocando essa disposição de servir o Senhor acima da importância da própria vida. O mesmo Paulo que está dizendo para os filipenses, por mim eu preferia morrer e estar com Cristo, que é melhor, mas por causa de vocês eu fico para servir mais. Em outros momentos onde sua vida estava em risco, ele dizia, não estou nem aí se perdê-la de forma prematura. O que importa para mim é obedecer o meu Senhor, o comissionamento que Ele me deu e proclamar o Evangelho da graça de Deus. Basicamente, ele estava funcionando naquele lugar onde Jesus disse, quer ser meu discípulo, tem que renunciar a tudo, inclusive a própria vida. Era alguém que estava disposto a morrer. Houve momentos no Novo Testamento, aqui ele está falando aos presbíteros da igreja de Éfeso, e ele menciona no versículo anterior, né, o 23, ele diz o seguinte, o Espírito Santo me assegura que de cidade em cidade me aguardam, né, prisões e sofrimentos estão à minha espera. Houve um momento que profetizaram a Paulo o que fariam com ele em Jerusalém, que ele seria preso. Depois dessa palavra profética, dada por um profeta respeitadíssimo na igreja, que era Ágabo, os irmãos falam, Paulo, pelo amor de Deus, não vá. Porque eles olham para aquela palavra profética como se fosse Deus dizendo, se você for, será preso. Paulo diz, gente, vocês estão por fora. Deus não está me mostrando que eu serei preso se for para que eu não vá. Ele apenas revelou qual será o preço da minha obediência. E não importa o preço a ser pago, ele merece obediência irrestrita, inegociável. Estou indo para ser preso, bora para Jerusalém. Então, era alguém que conseguia viver debaixo de uma consciência da importância de Cristo. E dando importância à pessoa, inevitavelmente dava ao seu comissionamento. Não adianta simplesmente, como liderança da igreja, a gente dizer, gente, Jesus deu uma comissão, nós temos que pregar o Evangelho, temos que fazer discípulo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa.
Se esse tipo de apelo funcionasse, a igreja seria outra, porque isso é feito continuamente o tempo todo, mas vai dar resultado na minha e na sua vida, quando nós passamos a dar tamanha importância a Cristo, que aquilo que Ele espera de nós, igualmente, sobe na escala de valores e passa a ser importante e prioritário. E quem vive essa profunda consciência, vai chegar a um nível onde vai dizer, obedecê-lo é mais importante do que a minha própria vida. Quando eu olho para o Novo Testamento, a forma como esse pacote de verdade sobre a pessoa de Cristo era apresentado, isso sempre foi apresentado de forma inegociável. O próprio Jesus disse, se quer ser meu discípulo, a exigência é essa. Se não quer, cai fora. Mas de alguma forma nós começamos a dizer, não, isso aqui é muito alto, o preço é muito caro, eu até quero, mas tem que ser do meu jeito. E qualquer pessoa que age assim, na verdade está se iludindo, está se enganando. Olha o que o apóstolo João, o apóstolo do amor, diz. Segunda epístola de João, capítulo único, dos versículos 9 a 11. E diz, todo aquele que vai além da doutrina de Cristo. Doutrina de Cristo era o pacote de entendimento, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele nos ensinou. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. É lógico que aqui ele não está dizendo que você nunca vai poder receber a visita de alguém que não é cristão. Particularmente ele está falando de pessoas que não tinham essa doutrina e traziam uma doutrina diferente. Ele diz, não receba, não saúde, não dê boas-vindas, senão você é cúmplice disso. Era um posicionamento apresentado de instrução a esses novos crentes, dizendo, isso tudo é inegociável. Mas porque nós vivemos uma era de relativização de todos os absolutos. Isso está acontecendo, gente, em todas as áreas. Não é apenas a tentativa de moverem Deus do seu lugar de importância, da família perder os seus valores. Você percebe isso em tudo. Sinceramente, não acreditei que chegaria o dia onde as pessoas voltariam a discutir que a Terra é plana. Todos os absolutos em todas as áreas estão sendo bombardeados como nunca foram. A intenção, acredito, maligna por trás de tudo isso é que eu e você passemos a questionar tudo aquilo que é absoluto e vivemos e passamos então a viver uma vida de relativização. Isso é tudo que o diabo quer, ou como diz o ditado, é aquilo que o diabo gosta. Deus estabeleceu padrões que precisam ser entendidos, respeitados e tratados de forma inegociável. Quem está entendendo, diga amém. Então a pergunta a ser feita aqui para terminarmos de orar. O que fazer com tudo isso que nós ouvimos? Acredito, em primeiro lugar, que a gente precisa reavaliar e talvez até restaurar a nossa entrega e rendição ao senhorio de Jesus. Em segundo lugar, eu acredito que precisamos, de forma progressiva, cada vez mais, fortalecer a consciência da importância de Cristo, principalmente por meio da meditação bíblica. Dê atenção especial, principalmente às epístolas do Novo Testamento e o que elas falam sobre Cristo. Mas em terceiro e último lugar, acredito talvez ao sair daqui você precise de uma listinha, daquelas bem práticas, para você mesmo, você escrevendo para você, de quais áreas precisa de atenção especial e mais rápida para serem ajustadas. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui te acusar, eu não vim aqui tentar colocar um peso de culpa ou condenação sobre você de forma alguma. Acredito que o propósito de Deus de nos mover a falar dessas coisas é gerar uma reação diferente. Eu digo que as pessoas sempre podem reagir de pelo menos duas formas. Quando ouvem a respeito de um nível espiritual no qual não estão. O primeiro, infelizmente, errado, que muitos adotam, é o desânimo. Nunca consegui isso, não vou chegar lá mesmo. Isso normalmente nos empurra para a desistência, para o fracasso. Mas há uma outra forma. A outra forma é entender que o Deus que nos ama, que nunca esperou uma mudança instantânea da noite para o dia, Ele sabe que eu e você somos transformados de glória em glória. São níveis, é progressivamente que se dá a transformação.
Eu fico lembrando de quando meus filhos eram bem crianças e a gente tinha que ser muito paciente com determinados comportamentos. E a gente sabia que era uma questão de tempo. Vão crescer, vão amadurecer, vão mudar. Acredito que a expectativa do nosso Pai amoroso não é diferente. Quando olha para mim e para você, Ele está dizendo, vai crescer, vai chegar lá, vai mudar. Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, mas logo cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. Então o que Deus espera é que dia a dia eu e você possamos crescer. Qual deveria ser a minha, a sua reação? Estou ouvindo verdades que eu ainda não alcancei, em vez de apenas desanimar e desistir, eu vou me dedicar, eu vou buscá-las. Eu, com a graça e ajuda do Senhor, mas com posicionamento e decisão minha, vou chegar lá. Eu espero que essa seja a sua decisão. E quando decidimos isso, a gente precisa dar atenção, porque alguns têm áreas que estão mais desordenadas do que outros, que por sua vez tem outra área que talvez na vida de uma pessoa distinta esteja em ordem. É a gente conseguir olhar, avaliar e dizer como eu posso dizer como Paulo de boca cheia, para mim o viver é Cristo. Feche seus olhos por um instante. Eu gostaria que nós pudéssemos orar. Primeira coisa que eu quero te convidar a fazer de forma prática. Talvez você possa fazer isso depois de uma forma mais profunda. Mas é avaliar qual o nível de entrega e sujeição que você tem vivido a Cristo. Qual o nível de importância que de fato Ele tem ocupado. É avaliar se de fato Ele tem sido tão importante a ponto de outras coisas perderem a sua importância. Ou se na verdade outras coisas estão sendo tão importantes a ponto de Cristo perder a sua importância. E é diante disso que acredito que Deus espera de mim e de você aquele mesmo tipo de decisão que tivemos desde o primeiro dia em que nos convertemos. Rendição. De dizer, Senhor, eu não quero ser dono do meu próprio nariz, eu não quero governar minha própria vida, eu não quero estar na contramão em rebeldia contra o Senhor. Eu quero me sujeitar à sua vontade. Eu quero me entregar. E se você, como eu, é alguém que nunca viveu a entrega plena e completa, você pode, à semelhança de Paulo, dizer, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço, eu prossigo para o alvo. Ainda que eu e você não vamos alcançar isso tudo de forma plena, instantânea, nós podemos progressivamente caminhar, estando cada vez mais longe de onde estávamos, estando cada vez mais perto daquilo que nós ainda não alcançamos de forma completa. A minha oração é que o Espírito Santo, aquele que veio para glorificar a Cristo, consiga espaço na sua vida para promover e honrar Jesus, exaltando a importância e o valor dele, de tal maneira que suas atitudes, suas ações do dia a dia transbordem isso. Hoje é uma excelente oportunidade de nos arrependermos e dizermos, Senhor, não queremos viver fora do seu senhorio. Esse início de ano é um excelente momento para, entre as resoluções que temos a tomar, dizer, eu quero me sujeitar de uma maneira ainda maior, mais intensa, profunda ao Senhor. De nesse mesmo momento em que reconhecemos falhas e arrependemos, também dizer, Senhor, me ajude, eu clamo a Tua graça, eu clamo a ação do Espírito Santo, me ajude a crescer e a corresponder cada vez mais com o Senhor. O que recebemos da parte de Deus não foi apenas a ordem de como fazer, temos recebido também recursos que nos auxiliam a poder cumprir aquilo que é esperado de nós. Pai, nós oramos que não só aqui e agora, mas mesmo depois de deixarmos este lugar, que aquilo que o Senhor falou continue produzindo efeito, continue produzindo entendimento, resposta. Pai, nós clamamos no nome de Jesus, que o Teu Espírito vivifique a Tua palavra dentro de cada um de nós. E falamos muito mais do que compreensão espiritual, muito mais do que a capacidade de entendê-la e aplicá-la de forma prática nesse momento, falamos de continuidade.
nos sujeitamos, escolhemos nos sujeitar progressivamente ao Teu senhorio. E oramos pelo sopro de vida do Senhor sobre a vida de cada um que sustenta nessa hora a decisão de renovar, de restaurar essa sujeição e submissão. Queremos poder dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo. E quando chegar o dia da morte, saberemos que ainda haverá lucro. Mas não queremos apenas viver aquele tipo de cristianismo que só acredita que o morrer é lucro e vive de forma indiferente e distante para o Senhor aqui nessa terra. Queremos viver intensamente, queremos colocar todo o nosso coração nessa sujeição ao Senhor. Te agradecemos por tão grande redenção, pelo privilégio de Te servir, pela honra de poder ser Teus discípulos, parte da Tua família nessa terra, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e queremos Te honrar com a devida resposta. Oramos que o Teu sopro de vida toque nossos irmãos e irmãs que nessa hora decidem avançar e crescer. Gente que até então talvez nem tenha percebido sua situação, seu paradeiro espiritual. Ajuda-nos a entender e corresponder. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus.